Conte-nos tudo. Bom, essa do Zema no sábado, né? Realmente. Mas eu acho que tem explicação, né, Miola, para essa iniciativa aí com esse tom separatista deles, que é de fato que é o resultado das eleições todas, né? A última eleição apenas confirmou, né? Se o Brasil não tivesse o Nordeste, Bolsonaro tinha ganho a eleição, Isso. Eles querem uma ditadura do pensamento único, não é? Eles querem. Agora, o incrível também disto, Mauro, primeiro que eu não sei, eu acho que o governador Zema, ele tem, me parece assim, um personagem mais do que simplório, né? Mas eu acho que ele tem um problema, digamos, de uma visão muito distorcida, né? Uma cosmovisão, digamos assim, distorcida de maneira geral. Ele é um personagem ideologicamente ultraconservador, isso já está bem evidenciado, né? E se credencia como, ou busca se credenciar como uma alternativa da extrema-direita para a próxima eleição. Mas eu tenho a impressão de que nesse episódio, né, ele incorreu, inclusive, num crime contra a nossa Constituição, né, porque ele está promovendo, né, o que é indivisível no nosso país, que são a separação por regiões do nosso território. Isso constitucionalmente, eu não sei, eu apenas comento isto porque eu não sou partidário desta ideia de nós naturalizarmos as aberrações, porque as aberrações elas vão sendo naturalizadas e progressivamente a gente vai convivendo com estágios superiores de aberrações, né? E é o que está acontecendo nesses últimos anos. Mas o que me chama a atenção também é que outro postulante à condição de pré-candidato ou de expoente da extrema-direita ou direita avançada para 2026 é o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que ele endossou essas posições, né? Então veja que tem uma estratégia, né, de viabilização eleitoral que ela se dá não por uma recuperação do que seria uma direita tradicional, mas por uma afirmação dos valores, né, que o bolsonarismo conseguiram avançar. Então veja que quando a gente pensa, né, não, o bolsonarismo acaba com a desgraceira jurídica do Bolsonaro, eu não vejo muito assim, tanto é que está se disputando o espólio do Bolsonaro não por uma visão mais abrandada, mas por uma visão mais extremista. E finalmente, só para a gente verificar como é esse país, o mapa, né, do racismo, o mapa da xenofobia, porque nós estamos falando, né, de duas realidades nacionais, né? As maiorias sociais pobres e negras, que é Nordeste, né, Sudeste para cima, digamos, né, e o universo, né, branco superior, né, que é Sudeste-Sul. Então, esse mapa do racismo e da xenofobia, que ele é defendido, né, por esses personagens, Zema e Eduardo Leite, ele corresponde ao mapa da imigração brasileira. O resto era as demandas criadas ainda no período do Império, da importação, né, dos escravos sequestrados na África, né, e a ocupação pelos povos originários, mas no Sul e no Sudeste que foi a imigração europeia. E aqui é o mapa do fascismo. Se a gente observar muito bem, né, quanto maior foi o peso, o impacto da imigração europeia, né, especialmente a alemã e italiana, no sul do Brasil, né, maior é a expressão que esse fascismo assume hoje no nosso país. Né? Interessante esse mapa, né? E essa defesa que faz o Zema, né, do sul e sudeste contra o resto do país, ela, em certo sentido, é a afirmação, né, do integralismo. Né? É uma atualização, né, no século XXI, na terceira década desse milênio, né, do integralismo, né, que está sendo redivivo com esses personagens. Perfeito. Rebeca, chega mais. Não, é isso. Eu concordo muito com esse cenário que o Miola está trazendo, assim como a Liane Campos, né? Ela diz: Miola está certinho. Essas falas são crimes contra a Constituição, né? Acredito.
E vira e mexe, né, Miola? A gente vê esse movimento separatista, né, do sul-sudeste e das outras regiões do país. Não é a primeira vez que a gente vê. Que impacto que isso pode ter, né, na população de extrema-direita que está aguardando aí comandos dessa liderança para poder agir? Porque isso também incita o ódio, né, contra os nordestinos, contra os nortistas, e isso Uhum. vai, não, se refletir de alguma forma na sociedade, né? Como que você avalia esse impacto? Eu acho que ele só acentua e aprofunda esse racismo e dá corpo político, né, Rebeca? É isso que tu comentas, porque essas opiniões, elas organizam, né, uma forma de viver o mundo, uma cosmovisão. Isso é inegável. E isto organiza, né, a forma como esses personagens, especialmente seus ativistas mais radicalizados, não é? Atuam, e não é só um problema da política isto. Né? Porque, bom, nós podemos dizer, não, ele está fazendo um cálculo político-eleitoral, que inclusive é burro esse cálculo político-eleitoral, porque a maioria do povo brasileiro já não vive no sul e no sudeste, né? Aquela maioria confortável. Então, tem uma burrice intrínseca, não é, nesse racismo, nessa xenofobia. Mas isso não é só por um cálculo eleitoral de eleição a cada 2 anos. É que isto vai sedimentando no interior da sociedade esta visão. Isso vai subjetivando a forma como as pessoas vão vendo o mundo e vai sedimentando o ódio, né, como a expressão, né, da forma da relação interpessoal na sociedade, no cotidiano, em última instância. Então, esses racismos, né, essas intolerâncias, né, essas violências que são estimuladas, elas crescem. Por isso que eu acho, né, que é gravíssimo isso que o Zema fala, mais além, né, de ser um erro, né, de uma visão de mundo completamente deformada, mas ele tem um problema que é o problema de inconstitucionalidade, né, porque ele é uma afronta a valores essenciais que estão previstos na Constituição, né, não só da nossa unidade territorial, mas da nossa indivisibilidade enquanto nação. Nós somos uma nacionalidade, nós conformamos uma nacionalidade. E ele está, em última instância, né, afrontando isso que é um princípio da existência do nosso país. Então, eu mais além, digamos, da crítica política, da observação, né, de uma análise antropológica, sociológica, mas tem um problema da natureza jurídico-legal, né, que incumbe as organizações, as instituições do nosso país, né, enfrentar essas realidades. Porque um governador de Estado não está autorizado, né, a cometer crimes, e tampouco ele está autorizado, a ninguém é concedido o direito de desconhecer a lei, menos ainda um governador. Ele não pode desconhecer. Então, eu acho que tens razão, né, que posturas como essas, elas são estimuladoras, né, de violência, de racismo, de exclusões, das intolerâncias, né, e fazem com que esta ideia de desumanização do outro, mas especialmente de desumanização dos corpos negros e também dos corpos femininos, que são objetificados, que essa desumanização, ela explica tudo, né? Ela permite tudo, né? Inclusive isto de dizer que nós temos que criar um outro país do sul e do sudeste. Na década de 80 e 90, aqui no Rio Grande do Sul, teve um movimento, você sabe que o separatista, né? Movimento separatista. Curiosamente, era um personagem, era Ayrton Vargas, o nome dele, o Marx, perdão, tinha o sobrenome do Carlos Marx, de Santa Cruz, uma cidade próxima a Porto Alegre, de colonização alemã, e ele criou um movimento separatista, né? Mas isto, felizmente, não prosperou, foi contido, né? E muito na esperança, ele ia fazer aquilo uma aposta, de que como o Rio Grande do Sul tinha essa característica de ser um estado separatista, ele conseguiria impulsionar a partir daqui um grande movimento separatista, começava separando o Sul, né, do resto, né, mas no fim o mapa geral que ele criaria era o mapa do Zema, né, do neointegralismo, do Zema e do Eduardo Leite, né, que endossa essas aberrações. Miola, a gente tem tematizado bastante aqui sobre a questão militar, mas eu já queria te propor um caminho assim de olhar com um ângulo maior. A gente está vendo essa coisa do exército cada dia mais desmoralizado, né, com o seu representante, porque ele foi lá, foi fardado, continua prestigiado, não tem punição nenhuma para ele, né? A gente vê o
Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, tinha tudo para chegar a general esse sujeito, se não tivesse sido pego nesse caso. Seria general, pode escrever. Negociando Rolex, mandando esconder... assim, eu estava falando, ladrão de galinha, mandando esconder pedra preciosa de R$400, pedra semi-preciosa, nem preciosa, de valor estimado em R$400. Um negócio assim, rachadinho, é um negócio assim, uma desmoralização tremenda. Mas eu acho que isto está ligado com outro processo que envolve as Forças Armadas e a sua força reserva, que são as polícias militares, nesse espírito maior de como é que pensar, acho que tem a ver com o Zema, com o separatismo, tem a ver com como é que pensa o país, de como é que pensa o planeta, como é que pensa o mundo, num momento em que, por incrível que pareça, apesar da CPI, apesar da derrota do Bolsonaro, apesar dele estar cada dia mais encrencado, do Daniel Silveira estar preso, da Carla Zambelli provavelmente vai ser caçada, a gente tem me parece que ainda este pensamento repressivo, esse pensamento da extrema-direita, continua na ofensiva, não só no Brasil, como em várias regiões do mundo. Estava mostrando aqui de manhã, Miola, o chamado buquelismo se espalhando para a América Latina. Tem um mapa nessa reportagem da Folha bem interessante, mostrando como tem candidatos com esse discurso de morte espalhados por toda a América Latina, gente de extrema-direita com grandes chances eleitorais. Para que vocês tenham uma ideia, o presidente do El Salvador, o Nayib Bukele, tem índices de popularidade altíssimo em El Salvador, altíssimos. Ele está mantendo o país há 16 meses em estado de exceção, acaba de construir a maior penitenciária da América Central e de praticamente toda a América Latina, 40 mil presos, 1% do país está em prisões, 1%. Seria o equivalente a dobrar, mais do que dobrar a população carcerária do Brasil e para mais de 2 milhões. E o cara é popular e tem repercussão. E o que eu vejo aqui é que essa coisa da chacina do Guarujá, as chacinas na Bahia, a chacina no Rio de Janeiro, não abala a popularidade. Vamos lembrar que o Cláudio Castro foi eleito depois de Jacarezinho, né? Com um índice de popularidade bastante alto. E o impressionante é que essa ideologia, esse pensamento, né? Então, estamos falando lá do Mauro Cid, as Forças Armadas, as polícias militares, a ideia da violência, começa a ganhar espaço até na esquerda, né? O governo da Bahia, os governos do PT na Bahia. A gente olha a resistência do governo Lula a isso, muito tímida, muito tímida. Parece que assim, há uma constatação de que esse pensamento está hegemônico e é melhor ou aderir ou não se meter muito com ele, né? Não combatê-lo abertamente. Né? Mauro, tu colocas o debate, né? Não me sinto, digamos, em condições de enfrentá-lo, né, com essa complexidade, essa totalidade que tu traz, que eu acho que ela é um resumo essencial. O sujeito poderia dissecar essa tua fala, as várias camadas, né, e analisar os subconjuntos dos elementos que tu trazes, porque é de um, primeiro, que é de um realismo, né, muito contundente, ou seja, um alerta, na verdade, essa tua caracterização, né, e segundo lugar, que deve servir como base para a gente não se iludir com a realidade que nós estamos vivendo. Porque, a despeito, né, de isso tudo que tu fazes, desse enorme avanço que a gente teve nos últimos 10 meses, vamos chamar assim, desde a eleição do ano passado aos dias de hoje, as reversões de um cenário que era um cenário extremamente desfavorável, ameaçador, mas o fenômeno em si não desapareceu. E não desapareceu não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, pelo contrário. Ele tem uma força de captura, inclusive, né, extraordinariamente grande. Esse caso do Bukele que tu falas, por exemplo, eu adiciono aqui um aspecto que ele é ainda mais aterrador, né, que o Bukele, né, ele tem esse alto índice de popularidade, embora ele tenha quebrado o país, porque ele praticamente queimou 1/3 do produto interno bruto de El Salvador em aposta em bitcoins. Então veja a gravidade, não é, desse assunto, porque é um personagem que produz este efeito devastador para uma economia nacional inteirinha, e ele continua com essa altíssima popularidade,
porque as posições extremadas que ele adota, né, esse punitivismo, né, ele encontra uma enorme ressonância, ele é aplaudido, né, ele é reconhecido, ele é uma... Então, eu acho que é uma etapa nova que nós estamos vivendo, porque eu vejo, pelo menos a gente tem conversado, me aventuro a pensar, Mauro e Rebeca, esta emergência da extrema-direita como uma força-movimento, e como ela é internacional e tem, digamos, expressões mais consolidadas em certos países, mas é uma expressão internacional, eu me permito imaginar que isso tem uma natureza sistêmica, tem um fator sistêmico geral que gera, né, essa força-movimento. E eu entendo que esse fator sistêmico internacional seja a própria crise do capitalismo nessa sua etapa, né, de um avanço, né, da financiarização das economias e os seus efeitos colaterais, né, que faz com que o neoliberalismo ele não consiga atender às necessidades e às urgências, né, de enormes contingentes populacionais. Estamos falando que mais da metade da população mundial, cerca de 5 bilhões de pessoas, né, vivem em situações, né, desesperadoras, né, em termos de insegurança alimentar, de insegurança, né, existencial e material. Então eu vejo que este é um fenômeno, ele está associado a isto, e ele traz, então, né, um componente que é isto de uma... primeiro que é a estimulação de formas, né, individuais e fragmentárias de enfrentar a realidade, uma destruição do mundo do trabalho, as formas cooperativas e associativistas de trabalho elas desapareceram, e hoje nós temos formas individuais, os empreendedores, né, o capitalismo tem essa virtude de transformar os novos escravos em empreendedores, né, contemporâneos. E esse empreendedorismo, ele tem, em última instância, ele vai gerando no imaginário e na subjetividade humana, né, uma ideia falsa, né, de que as pessoas se fazem por si mesmas e, portanto, o Estado, né, um atravanco às suas... O Estado atrapalha, em última instância. Né? Então, eu acho que essas visões antissistêmicas, que elas são fortemente capturadas, né, pela extrema-direita, elas se conectam com formas, né, de gestão do Estado, formas autoritárias. Estas formas autoritárias que elas se justificam desde regimes gerais autoritários, que é o caso que a gente tem o Bukele, a gente teve no Brasil o Bolsonaro, o Trump é uma experiência de um autoritarismo para os padrões dos Estados Unidos, na Hungria, não é? Situações de estados de exceção permanente, mas o estado de exceção permanente não é só porque os caras são autoritários ou, né, tem uma percepção, né, punitivista. É porque o próprio sistema ele precisa dessa contenção, essas insurgências que podem surgir, né, de contingentes humanos que estão desiludidos, né, que já não confiam mais, né, em nada e caem numa situação de desespero. Então, essas são regimes de contenção. Então, eu acho que, em pano de fundo geral, eu sei que não responde em forma objetiva o que está me dizendo, Mauro, mas em pano de fundo geral, eu acho que é isto que está acontecendo e que convocaria, pelo menos, quem se propõe a gerir o Estado e produzir políticas públicas desde uma perspectiva distinta de inclusão, né, de reconstrução da nossa sociedade, de igualdade e de justiça, pressuporia a adoção de políticas públicas de Estado diferenciadas, inclusive na área da saúde e no combate às drogas. Eu acho que esse tema que o STF está aprovando agora, que é de uma liberalização do uso do cannabis para uso pessoal ou medicinal, pouco importa a diferença, mas ele é um fator, poderá ser um fator importante para reorientar a política de segurança no país e, consequentemente, para reorientar a política carcerária, porque muda tudo a partir disso. Então, eu acho assim, Mauro, não sei, eu sei que eu tangenciei o teu... Tu colocasse um grande problema, quer dizer, uma postura socrática tua de buscar respostas, né, a inquietudes, né, profundas, mas eu acho que é um tema, né, crucial esse que tu trazes, né, e a necessidade que nós temos de produzir respostas de outro tipo a essas realidades que estão postas, e não apenas sermos reprodutores desses modelos, né, que vão aprofundando o problema e cada vez mais agravando essas realidades ao invés de superá-las. Rebeca? Não, é isso. Eu estou achando super interessante aqui a análise, concordo com tudo realmente.
E vamos ver, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gabriel Santa Rosa, Mauro, que mandou um super sticker pra gente durante essa conversa. E muitas pessoas aqui também concordando com o Miola nos nossos comentários. Perfeito. Miola, a Lara aqui está dizendo que eu tenho falado em mais de 300 mortos nos crimes de maio de 2006 e que eu estou errado, que seriam mais de, segundo ela, que ela está falando em 505 mortos. Então, a documentação, 505 mortos, aproximadamente 500 mortos, é o total de mortos, né? Segundo os números da apuração feita pela Comissão Nacional da Verdade, se não estou enganado, são 425 pessoas assassinadas, pessoas civis, pessoas vítimas das chacinas. O número chega a 500, contando o total de policiais militares e policiais civis também mortos. Miola, eu tenho uma questão, né, Rebeca, porque você falou de sistêmico, né? Isso me ocupa e me preocupa bastante. Você vai lá, a Rebeca trabalhou quantos anos na favela de Paraisópolis, Rebeca? Paraisópolis, 1 ano e meio, Capão Redondo, 5 anos. 5 São as anos. duas maiores favelas, assim, né? Eu vivi ali atuando intensamente em Paraisópolis aproximadamente 2 anos. O que me deixa muito impactado, Miola, é que você vai lá em Paraisópolis, não sei se minha versão está equivocada, Rebeca. Este discurso punitivista do prende, mata, arrebenta, tem apoio na favela. Tem amplo apoio na favela. Amplo apoio na favela. Então, não é uma coisa meramente, né? Porque você falou essa coisa sistêmica, né? Que isso é um processo sistêmico. O Bukele, lá em Salvador, tem altíssimos índices de popularidade entre os mais pobres de Salvador. Então, é um discurso que hegemoniza a opinião. O Bolsonaro era um presidente popular, apesar de tudo que aconteceu. Não é? Esse fim de semana eu estava comentando, se ele tivesse tido uma posição, se ele tivesse feito como o Trump, tivesse dado uma guinada no meio da pandemia, como o Trump fez, ele teria ganho a eleição. Ele teria ganho a eleição. Então, assim, essa é uma coisa extremamente preocupante, né? Que o espaço do discurso em defesa dos direitos humanos retroagiu demais, inclusive entre as vítimas, né? Brutalmente. E outro aspecto, né, Mauro, porque o Bolsonaro fez 58 milhões de votos, né? E 50, nós não temos no Brasil mais do que 10 milhões de pessoas, né, vai lá, 20 milhões de pessoas que sejam de classe média, vamos chamar assim. Esse eleitorado é eleitorado pobre, né? Grande maioria de trabalhadores humildes, trabalhadores pobres, de desempregados, de desalentados, né, e que conforma, então, isto que é uma base popular do fascismo. Porque o fascismo, embora ele seja uma resposta do próprio capital à crise, né, do capitalismo, mas a sua base de sustentação é uma base popular, não, né? Então, o fascismo tem essa base popular porque tem os demagogos, né, fascistas, eles têm essa capacidade, né, de capturar, né, simbolicamente esses enormes contingentes e se credenciar como alternativa, né, de representação dos interesses, então, dessas camadas de desvalidos, vamos chamar assim, né, que já não acreditam em, né, um certo niilismo, né, e que aí tem que ter essas soluções, né, arrebatadoras. Mas eu acho que tem um problema, né, bem objetivamente nisso que tu falas, do cotidiano e da vida real, é que há uma lógica, não sei se vou me aventurar aqui, Rebeca, até eu queria te ouvir, tua experiência, vivência, mas assim, esta reprodução de uma forma de enfrentar a problemática da segurança pública, ela vai cristalizando também uma ideia, né, praticamente absoluta ou exclusiva de enfrentar o problema da segurança pública. A esquerda, né, os governos progressistas, de maneira geral, eles não se aventuram a enfrentar a problemática da segurança pública desde uma outra perspectiva, por uma certa covardia eleitoral. Porque, vê bem,
enfrentar a problemática, né, da segurança pública é também ter uma visão de uma visão nova sobre como enfrentar um dos fatores essenciais que gera violência na sociedade, que é o tráfico de drogas, é o crime organizado. Uhum. Mas para enfrentar esse tema, tem que fazer isso que o Supremo está fazendo hoje. Pois é, pensar que o Alexandre de Moraes está à esquerda dos governadores do PT, incrível. Pois é, mas eu digo isso, Mauro, tá? Porque é um dado real, a gente tem que olhar, aprender com o Uruguai, o que fez o presidente Mujica no Uruguai, e ele nunca reivindicou como uma solução nova. Ele sempre apresentou essas medidas, uma política em relação, né, a uma substância de uso quase comum, cultural nas sociedades contemporâneas, uma política pública. Ele disciplinou e regulou a partir do papel do Estado. Isso teve um impacto importante nos indicadores de segurança. Então veja que eu acho que tem um problema que a esquerda também não produz, não aventura modelos novos. E eu lembro que no governo Olívio Dutra, aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, de 99 a 2002, secretário de Segurança Pública era o José Paulo Bisol, e que ele fez um esforço enorme, um desenho de uma nova polícia, tanto civil quanto militar, né, que estava fundada muito mais, não na violência repressiva descontrolada, porque não estou dizendo que não tem que ter repressão ao crime, tem que ter, mas a violência gratuita, fortuita, esta que a gente vê que gera chacinas, em lugar disto, o Bisol defendia uma série de recursos, inclusive a aposta na inteligência, né, e na interoperacionalidade das polícias, e uma série de componentes que compunham. Tu não tens ideia, vocês não têm ideia do que foi combatido. O Bisol, né, que faleceu ano passado, um grande personagem, um grande jurista, um grande político, né, nacional, né, ele foi simplesmente destruído na sua reputação. Né? Então não é um tema fácil, mas se os partidos políticos, um campo, né, que é portador, político-ideológico, é portador de outras formas de ver a sociedade, não se aventura a produzir essas novas formas nesse terreno da segurança pública, nós vamos sofrer uma derrota hegemônica, brutal e permanente. Tem o papel das igrejas, que as igrejas desempenham em relação, sobretudo as igrejas neopentecostais, o papel que elas desempenham, né, nessas realidades das periferias brasileiras, e que fazem com que há uma derrota, em certo sentido, né? Uma derrota ideológica importante, né, do progressismo, de uma visão democrática, contemporânea, libertária da sociedade, né, que fica perdida em relação ao papel que esses setores reacionários desempenham. Acho que é um assunto ultra... Outro dia eu acompanhei um pouco a tua conversa, eu estava entrando aqui com o Luiz Eduardo Soares, né? E eu ouço o Luiz Eduardo Soares há vários anos fazendo essa verdadeira pregação, né, de que essas soluções que estão sendo adotadas, elas são soluções que vão levar sempre aos resultados idênticos. Nós nunca vamos construir, né, resultados novos. Por quê? Porque se a gente parte do pressuposto de repetir o que está sendo feito, né, que tem um papel de contenção, dá jeito na coisa, vamos continuar repetindo, mas nós nunca vamos mudar essa situação, porque vai virar, né, não só um ciclo, né, constante, mas uma lógica permanente, né, da violência se retroalimentando, né, e continuando constituindo no imaginário das pessoas que vivem nessas condições essa ideia falsa, né, de que o que precisa não é menos violência e outra política, precisa de mais violência, mais gente armada, mais violência policial, né, e mais assassínios, né, de civis inocentes, né, por agentes do Estado brasileiro. Exatamente, exatamente. Você trouxe essa questão aí, né, do caráter punitivista dentro das comunidades favelas, e sim, existe sim, né, esse sentimento, as pessoas também pensam assim, em grande parte, né, da população que mora dentro das periferias, porque é isso, né, é uma bolha lá dentro, uma bolha de violências, né, alguém colocou aí, mas vocês não sabem como que é a favela sem a atuação da polícia. Sim, nós sabemos como é a favela sem a atuação da polícia. A gente sabe de todas as problemáticas que existem lá. Mas a questão aqui é que não se soluciona esse problema entrando dentro da favela atirando. Né? Eu falei aqui no mês passado que eu estava em Paraisópolis, a polícia entrou 11 horas da manhã dentro da favela,
atirando a ermo. E assim, tinham crianças indo para a escola, tinham pessoas na rua, eu estava na rua, então assim, não se resolve esse problema dessa maneira. E existe também essa questão da narrativa, né, exposta pelas mídias. Enquanto você reforça uma narrativa de que o lugar é só violento, só tem miséria, não tem nada de bom, é só pobreza, aquilo vai se enraizar no imaginário coletivo das pessoas e vai impedir de que elas sequer pensem em mudar a realidade, né? Porque ninguém vai pensar que é possível. Quantas pessoas que estudam dentro das favelas, em escola pública, pensam numa USP, por exemplo, como a primeira opção? A gente não pensa, porque nem é falado sobre USP, universidade pública, enfim, dentro das nossas escolas, que a gente já é moldado para sair da escola e ir para uma universidade privada, porque você não vai ter tempo de estudar, né? Você tem que começar a trabalhar ainda adolescente e não tem tempo para estudo, é mão de obra barata mesmo, e é isso que está destinado para a gente. Então, precisa haver aí uma disputa de narrativa para esses territórios, para que a gente comece a mudar a realidade, sabe? É educação, é cultura, não é bala. Não é crime organizado que a gente quer ver. Então, são várias problemáticas, né, Miola? A gente é muito complexo discutir essa questão, muito complexo. Olha, Mauro, a Rebeca me salvou aqui, Mauro. Se fizesse uma pergunta a mim, mas quero respondida com essa maestria. Subscreva inteiramente a relatora. Fica o nosso relatório com a Rebeca. O Plínio entrou mais cedo aqui falando da morte desse menino, né? De 13 anos de idade, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, agora de manhã. A polícia, em tese, perseguindo, né, não sei quem, e matou um menino de 13 anos. Minha pergunta é a seguinte: se uma criança de 13 anos for morta por um tiro ou de uma bala numa perseguição nos Jardins, em São Paulo, como no Rio de Janeiro, o que acontece? O que vai acontecer com as mídias? Vai ter uma convulsão no país. Né? O problema é isso, né? Como é o que dizia a nossas grandes mulheres negras, né? A carne preta é a carne mais barata. Barata do mercado. É praticamente gratuita, né? Não tem preço, né, Rebeca? Exatamente. Miola estava falando sobre essa questão dos ditadores, né? Eu assisti um documentário muito legal no Netflix esse fim de semana, eu vou deixar de dica aqui, que é o Como se tornar um ditador. E é um documentário que analisa o perfil de diversos ditadores, né, do mundo. Então, ele fala da Coreia do Norte, fala da Uganda, fala sobre Hitler, traz a história aí de vários ditadores, fazendo mesmo uma análise de perfil psicológico. Então, é isso. E eles são populistas, né? Os ditadores, eles são populistas, arrastam multidões, porque eles se colocam como solução de um problema que a sociedade ali está enfrentando. Né? Bolsonaro venceu por quê? Porque ele se colocou como a solução de um problema ali, né? É um conservadorismo, é pelo bem da família, e esse discurso acaba assim ganhando muitos seguidores. Então a gente consegue ver nesse documentário que cada ditador tem um discurso muito popular, muito populista, que aproxima aí a sociedade. Então fica de dica aí para a galera também. Valeu. Eu fiquei na dúvida aqui se era a Elza Soares mesmo, por isso evitei de falar. Elza Soares, a música. Mesmo. Elza Soares é a música dela mesmo. A carne mais barata do mercado é preta. É, exatamente. É isso mesmo. Miola, obrigado. Acho que foi. Não, obrigado. Foi um pouco inusitado aqui a nossa. Pois é. Não estava nos planos? Hein? Não estava nos planos, mas caminhamos. Não estava nos planos, não, sempre surpreendente. Só para não dizer que eu não falei das flores, né, mas um comentário, Mauro, um minuto. Ontem, na Folha de São Paulo de ontem, foi publicado um artigo do professor da USP e também articulista da Folha, o Conrado Hubner Mendes, juntamente com outros 2 autores da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo título é Forças Armadas ainda são uma ameaça. Não é? Eu faço apenas essa menção, porque nós não entramos no tema, e é um tema tão central e permanente nesse período histórico mais a conjuntura, e que eu recomendo, então, eu acho que até eu te passei por WhatsApp ontem esse artigo, né, mas vale muito, né, e é importante que a gente vai transbordando
de alguns nichos de análise, de problematização sobre essa realidade muito restritos a isto que tu e a Rebeca têm feito aqui na revista Fórum e outros veículos também, né, da mídia progressista têm explorado e aberto espaço, mas ele passa também a ser, né, uma preocupação central de analistas e quem tem espaços na mídia, né, em geral, para trazer esse que é um tema chave que cobra, né, do governo Lula, com muita humildade, né, com muita serenidade, né, uma mudança de rumos. O modelo José Múcio Monteiro levou o país e o governo ao cadafalso. Não serve, né, da mesma maneira que nós falamos antes aqui sobre outros problemas e desafios cujas respostas são insuficientes. No caso, né, específico das Forças Armadas, o que está sendo feito é insuficiente e não só isso, é perigoso, né, porque continua sendo a ameaça central que nós temos. Agradeço muito aqui, vocês me desculpem eu me estender aqui nessa parte final. Um abraço grande, que tenhamos uma excelente semana. Um abração, gente. Obrigado. Obrigado a você. Boa semana, Miola. Boa semana.